Meus amigos, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões que estou fazendo sobre aquilo que esta pandemia do coronavírus nos está ensinando. Este vírus não está nos ensinando somente uma questão de defesa e tutela da saúde, mas este vírus nos está ensinando e está atingindo o núcleo daquilo que ele quer nos ensinar, em sua dimensão social, religiosa e moral. Jesus Cristo foi colocado na cruz porque era profundamente e altamente livre. E Jesus Cristo escolheu um povo de Deus, uma sociedade, uma comunidade de pessoas, e com vínculos entre eles, se encontrassem para adorar, para viver os comandamentos e para viver o próprio batismo, cada um segundo o estado, segundo a norma que o Senhor escolheu para que vivêssemos como o dom da vocação. É colocando em prática a própria vocação que eu sou luz para o outro. Ora, esse vírus está infectando o núcleo do ensinamento cristão, que é o ensinamento da liberdade, o livre-arbítrio, que todos nós escutamos falar nas catequeses, nas paróquias, nas Sagradas Escrituras, todos conhecemos o livre-arbítrio, a liberdade. Mas nós fizemos esta liberdade, nós inclinamos esta liberdade, como se a liberdade fosse a nossa propriedade e fosse ao serviço das nossas paixões, dos nossos pecados. Nós tínhamos a liberdade como uma propriedade do ego. E a liberdade não é uma propriedade. A liberdade é um valor espiritual altamente ligado à natureza de Deus, à essência do próprio ser de Deus. Deus é completamente livre e nos deu o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio que Deus nos deu é um livre-arbítrio, é um livre-arbítrio de responsabilidade. De responsabilidade e de vínculos. C'era um filósofo europeu que depois que a Europa se liberou do nazismo e do fascismo, disse essa frase: mas é mais possível que para entender o valor da liberdade, o ser humano tem que perder a liberdade para depois reconquistá-la? É propriamente esse o senso dos ensinamentos desta pandemia que a humanidade traumaticamente está aprendendo. Está aprendendo que a liberdade não pode ser desvinculada da responsabilidade. A liberdade não é um produto do próprio ego. Nós estávamos já entrando em uma sociedade, como é dito o Papa Francisco, quando diz: nós não estamos mais em um regime cristão, estamos em uma sociedade descristianizada. É próprio porque a mensagem cristã é altamente ligada à comunhão de um povo de Deus que caminha junto nos vínculos de liberdade. A minha liberdade não pode prescindir da liberdade do outro. Basta que você pegasse uma metropolitana ou um meio de transporte para você ver o quanto nós estávamos no caminho do individualismo social. Atenção quando parlo de social. Eu vejo muitas críticas, naturalmente, sem fundamento de rigor científico nas redes sociais, que confundem sociologia com socialismo. Ah, mas este Papa é socialista. Não é isso.
Não existe. O socialismo é um regime. A sociologia é um estudo, é uma ciência que estuda a condição, as funções, as realidades, as problemáticas da coisa pública, da polis, da população. É uma ciência. Naturalmente, a igreja não se reduz à ciência, mas utiliza da ciência para poder ver, inclui, quando a sociologia me apresenta que a sociedade está caindo em perigo, a igreja percebe aquele perigo à luz do cristianismo, dá uma palavra espiritual para aquele problema indicado pela sociedade. Ora, mas tornamos ao núcleo em que este vínculo, este vírus está atacando as nossas comunidades, as nossas igrejas, o mundo inteiro. Próprio este vírus nos está ensinando que não podemos ser individualistas. Se você, te repito, pegava o ônibus, você via todo mundo com o telefoninho, com o celular, todo mundo, não tinha mais relações sociais. E isso vinha apresentado como um direito de possuir. Eu tenho direito de ser livre sendo individualista. Eu tenho direito de ser livre possuindo a liberdade de decidir da vida e da morte. Eu tenho direito da propriedade da liberdade de decidir de abortir ou não abortir. Eu tenho direito de fazer o que eu quero. É o senso mais pobre, mais individualista, ilusório, de uma liberdade que não é liberdade. Não é o livre-arbítrio. Ora, quando Paul Sartre, quel filósofo, dizia que nós temos que perder a liberdade para poder apreciar a liberdade, é próprio isso que nos está ensinando traumaticamente este vírus. Mentre o nazismo e o fascismo forçavam as pessoas a se fechar em guetos dentro dos muros, não, e tiravam a liberdade, roubavam a liberdade das pessoas, este vírus nos obriga a isolarmos, nos obriga a entrar dentro de casa, a entrar dentro dos muros. Mas não é aquela obrigação traumática de senso de roubo da liberdade. Mas este fato em que nós decidimos de estar dentro de casa, respeitando a liberdade do outro, porque as consequências do meu ato de sair de casa podem ser ferir a liberdade do outro, é o senso de liberdade. Esta é a liberdade. A liberdade de normas, de vínculos. A liberdade do outro, de aceitar o outro. Então, este vírus nos está isolando. E nos está